Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube, no canal Quem Tem Sede Venha. Nós temos uma sequência histórica da Bíblia Sagrada, esse livro fantástico, um livro que eu sou apaixonado, e se você começar a ler e entender cada livro da Bíblia, você vai ver que realmente é algo que a gente não... hoje dificilmente eu consigo ler outro livro que não seja a Bíblia, porque todos os livros da Bíblia para mim tem coisas assim fantásticas que prendem muito a minha atenção, e eu quero dividir isso com vocês, né? Muita gente fala que a Bíblia é um livro difícil de ser entendido, difícil de ser lido, mas se você entender o contexto histórico de cada livro, entender realmente o que cada livro quer dizer, você vai ver que tudo começa a ficar mais interessante. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, que é de um contexto que é escrito provavelmente durante o reinado de Davi, mas o fato do livro ocorreu na época dos juízes. E às vezes você pode falar assim, mas como é que você sabe disso? Eu sei porque está escrito aqui, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Normalmente na Bíblia, o primeiro capítulo e os 2 primeiros versículos te dão a dica de todo o contexto histórico do livro. Normalmente, são poucos os que não dão, mas as cartas de Paulo principalmente, normalmente Paulo se apresentava para aqueles que ele estava mandando. Nós vamos chegar lá ainda, né? Nós estamos fazendo uma sequência, mas normalmente os primeiros versículos do livro já te dão toda a dica do que quer dizer o livro. Olha só, então o livro de Ruth. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então olha só, aqui nós já sabemos que ocorreu na época que tinha os juízes, ou seja, antes da era dos reis, né? Foi entre os patriarcas e entre os reis. A gente sabe que era um pessoal de Belém e que foi para a terra de Moabe. Então a gente sabe que ocorreu uma parte em Moabe e uma parte em Belém. Se você ler o livro, e esse livro de Ruth é um livro gostoso de ler, é um livro curto, um livro que tem 4 capítulos, que você vai começar a ler, eu tenho certeza que você vai querer ler até o fim. Tem um livro que eu escrevi que chama O Poder da Escolha. Ele é baseado nesse livro de Ruth, porque o livro de Ruth tem muitas escolhas feitas e que foi mudando a história do povo hebreu e a nossa história. Olha só, nós estávamos aqui antes de começar a gravação, meditando um pouco sobre isso, né? E aí surgiu a dúvida aqui, puxa, o que será que Ruth mereceu um livro na Bíblia? É que, na verdade, a história dela mudou a história da humanidade. E eu vou falar para você por quê. No livro de Ruth, então conta a história de um pai de família que tinha fome na terra, igual nós vemos aqui. Ele sai da terra que ele morava, em Belém, vai para uma outra terra, que é a terra de Moabe. Os moabitas, eles são descendentes de Ló. Então eles são meio parentes ali do povo hebreu, né? Tem um dos livros aí, depois você vai ver lá em Gênesis, que Abraão tem um sobrinho chamado Ló, aí eles se dividem e depois Ló vai para Sodoma é destruída, tem um incesto ali, a partir dali começam os amonitas, enfim, e os moabitas eram nômades que descendem dessa história de Ló. Então eles são os parentes distantes dos hebreus. Então ele sai de Belém, esse homem, né? Ele sai de Belém, o nome dele é Elimeleque, e vai com a esposa dele, com Noemi, para a terra dos moabitas, para a terra de Moabe, né? E ali então os filhos dele, ele tem 2 filhos, conhecem 2 moças lá, se casam, e aí os 3 homens da família morreram. Morreu Elimeleque e morreu os 2 filhos dele. Então ficaram 3 viúvas. E Noemi, que era a sogra das 2, decide voltar então para Belém, decide voltar para a terra dela ali na região da Judéia. Nesse tempo, ela chega para as 2 noras e fala, olha, como eu estou indo voltar para minha casa, por que ela volta? Porque lá ela tinha posses, lá ela tinha terra, né, e para sobreviver, e o povo judeu tinha, por lei inclusive, a obrigação de cuidar das viúvas. Então ela chegando lá como viúva, ela ia ser cuidada pelo povo dela, e sem contar que ela tinha posse ali, então ela decidiu voltar.
e fala para as noras delas, olha, vocês podem voltar para suas casas, para a casa dos seus pais, e eu vou seguir minha vida, né? E aí, uma das noras dela, que é Ruth, fala, não, minha sogra, eu vou voltar com a senhora. Então começa as decisões. Por isso que eu tenho o livro O Poder da Escolha, começa aqui. Primeiro, Noemi decide voltar para casa. Uma decisão importante, Ruth, que é uma das noras dela, fala, não, eu vou voltar com a senhora. Eu volto com a senhora. A outra nora foi embora para a casa do pai dela. E Ruth decidiu voltar. E aí, chegando lá em Jerusalém, chegando em Belém, elas estão passando dificuldades. Ruth toma outra decisão importante. Ela sai em busca de comida. E aí ela vai para um campo de colheita, onde tinha também uma lei que até hoje, no sul de Minas, onde eu fui criado, existe, que é o seguinte, todas as vezes que tem, por exemplo, a panha do café, depois que termina, os donos das fazendas de café permitem que as pessoas pobres vão até lá para pegar o café que caiu fora do tecido, né? O pessoal põe o café, pega o que está no tecido, abana, põe nos balaios, que eu não sei se hoje ainda é assim, isso aí faz 29 anos que eu vim embora do sul de Minas. Mas acontecia isso, e aí o que caía fora, ninguém pegava. Porque depois o dono da fazenda deixava o pessoal ir lá e pegar aquele café, e o que a pessoa pegava ficava para si. Nesse caso, isso aí é bíblico. Nessa época já tinha isso. Toda vez que tinha uma colheita, no caso de trigo, colheita de qualquer tipo de grãos, o que caía para trás, ninguém pegava. Porque depois vinham as famílias pobres e pegavam aquilo para sobrevivência. E Ruth, nesse caso aqui, deixou Noemi em casa, que já estava idosa, e foi atrás de um campo desse, estava tendo a colheita, e ela então vai e começa a colher os grãos que caíam, as espigas do trigo que caíam fora, né? E aí que ninguém pegava, deixava para trás e ela ia pegando. Nesse tempo, o dono da fazenda, ele olha para Ruth e sente algo diferente por ela, né? O dono da fazenda, chamado Boaz, sente algo diferente. E ali uma história longa, mas ele se apaixona por ela, se apaixona por ele, e os dois se casam e foram felizes para sempre. Mas a história de Ruth é uma história fantástica. E por que ela mudou a história da humanidade? Porque esse fazendeiro que ela conheceu era filho de uma prostituta chamada Raabe, que era a moça de Jericó que deu cobertura para o povo de Israel quando Josué comandou o exército para invadir Jericó. Eles ficaram escondidos na casa de uma prostituta, essa prostituta chamada Raabe. Eles mataram todo mundo de Jericó e só poupou a vida da família de Raabe. E a família de Raabe, então, a Raabe conheceu um descendente lá do povo de Israel, chamado Salmão, casou-se com ele, eles tiveram um filho, e esse filho é Boaz, que é o dono dessa fazenda. Se você for depois pegar a história bíblica, lá no livro de Mateus, a gente vê isso. Vou até abrir lá com você, que eu estava estudando aqui, olha só. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então Salmão e Raabe geraram Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então, se você pegar essa decisão de Ruth de acompanhar a sogra, fez com que ela conhecesse Boaz, que era filho de Raabe, e desse relacionamento dos dois nasceu Obed, que era avô de Davi. Depois nasceu Jessé e depois nasceu Davi. E Davi, todos nós sabemos que dele também a descendência de Davi é Jesus Cristo, né? No livro de Mateus tem toda a descendência de Jesus. Você vai ver isso daí, essa comprovação. Então o livro de Ruth nós temos obrigação de ler. Ler com calma, ler com carinho. Você vai ver que você vai ler rapidinho. São 4 capítulos, mas um livro fantástico. O pessoal brinca comigo porque faz que todo livro que eu vejo na Bíblia, esse livro é fantástico, né? Mas porque realmente a Bíblia é fantástica. A Bíblia é um livro, são 66 livros maravilhosos de se ler, e eu espero ter contribuído para que você entenda um pouco mais também. Livro de Ruth conta a história de uma moça que fez a escolha certa. Nós precisamos fazer a escolha certa. As nossas decisões é que mudam a nossa vida, o nosso destino.
Se você tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus, você vai ver que tudo vai fluir, né? E nós temos uma decisão importantíssima. Se nós queremos, se nós aceitamos a confiar em Deus e se nós queremos Jesus Cristo como nosso Salvador. A decisão mais importante que o ser humano precisa tomar é essa. Se você quer seguir a Cristo ou não, né? Leia o livro de Ruth, um livro histórico que está no Antigo Testamento e que é um livro maravilhoso que nos ensina demais nas nossas decisões. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.